Queridos alunos, bem-vindos. Então, a gente vai começar aqui um bloco curto de mandado de segurança para que vocês consigam estruturar um mandado de segurança, caso na sua prova. Caso caia na sua prova, né? E assim, já adiantando, queridos, não precisa ter muito medo da figura do mandado de segurança, até porque o mandado de segurança é uma petição inicial. E a essa altura eu tenho certeza que vocês já sabem fazer uma petição inicial, vocês já treinaram bastante reclamação trabalhista. Portanto, é uma petição inicial. Endereçamento, qualificação, fato, fundamento, direito, fato, fato, direito e pedido, né, o nosso FDP, requerimentos finais e fechamento. Se você não souber como fazer, vá para esse modelo da petição inicial. Mas você vai saber fazer porque a gente vai treinar aqui, beleza? Então, dito isso, vamos lá. Ó, começando aqui a questão do mandado de segurança. E bom é, quem sabe faz ao vivo, né? Gravando, não colocou no silencioso do celular, maravilhoso. Já coloco aqui para vocês. Professor, o que tem a ver com a nossa aula? Nada. Feito aqui, vamos lá. Seguinte, o que eu vou querer de vocês? Vamos começar aqui a falar do nosso mandado de segurança, certo? E o mandado de segurança, se porventura ele está regulamentado na Lei 12.016, certo? A gente, ao final de elaborar a peça, eu vou fazer algumas marcações com vocês, ok? Então, ele está na Lei 12.016, beleza? O fundamento, onde que nós vamos marcar, para lembrar os nossos pedidos, principalmente, nós vamos utilizar a Lei 12.016. Mas poderia utilizar o artigo 5º da Constituição, poderia utilizar o artigo 114 também da Constituição, certo? A FGV acabou aceitando tanto se sua peça fosse fundamentada na Lei 6.019, como se ela fosse fundamentada no artigo 5º, inciso 69 da Constituição, ou se ela fosse fundamentada no artigo 114, inciso 7 da Constituição, ok? Mas vamos lá. O que é o mandado de segurança? Quando vocês vão enxergar o mandado de segurança? Quando a gente tiver um direito líquido e certo, do qual não cabe recurso. Eu costumo brincar que o mandado de segurança é tipo aquele, sabe o contatinho que você só chama quando você está muito carente? Professor, eu não sei, eu estou sempre carente. Tá, talvez seja você o contatinho de alguém. Que você só chama em última escolha. Por exemplo, você levou uns 3 fora, você já mandou um oi, sumido, tudo bem? Aí ninguém te respondeu. Aí você mandou um olá, sumido, eu sonhei com você ontem. Aí ninguém te respondeu. Aí você tá apelando, aí você entrou no Instagram e você curtindo todas as fotos da pessoa, ninguém te respondeu. Mandou coraçãozinho e foguinho na resposta do story, ninguém te respondeu. Você não tem mais ninguém para chamar. Aí você vai falar, tá bom, vou chamar o Ramiro, né? Aí você vai lá e chama essa pessoa que é a sua última opção. Essa é o mandado de segurança. Essa pessoa você pode até trocar o nome, colocar mandado de segurança. Por quê? Porque só cabe mandado de segurança se não couber nenhum outro recurso. Tranquilos? Se comportar recurso à decisão, não vou entrar com mandado de segurança. E quais são os dois exemplos mais clássicos? Tutela provisória antes da sentença, que é a súmula 414. Então, o exercício vai te contar uma situação na qual o juiz concedeu uma tutela provisória antes de proferir a sentença. Então, queridos, mais ou menos o seguinte, ó. Vamos lá. Seguinte, processo começa com uma reclamação. Opa, foi mais à frente. Processo começa com uma reclamação trabalhista, certo? Ela vai ser registrada, distribuída. Aqui eu vou colocar só as peças em si. Tem a reclamação trabalhista, aí vai ter a contestação. Nós vamos ter uma audiência, pode ter duas, conciliação e instrução. Vai ter as razões finais e depois vai ter a sentença, certo? Se o juiz conceder uma tutela provisória antes desse momento, ou seja, vamos supor que eu pedi na minha reclamação para que o juiz concedesse uma tutela provisória que penhorasse uma televisão da empresa, porque a empresa está me devendo algumas verbas de trabalho, não só uma televisão, um carro. O juiz deu essa tutela provisória em sede liminar. Então, ele deu aqui, essa tutela provisória. Essa decisão é uma decisão interlocutória. Por quê? Porque ela não pôs fim ao modo processual. Ela só vai ser definitiva na sentença ou nos acordos, ok? Decisão definitiva é aquela que põe fim ao modo processual. Então, a tutela provisória, em regra, não cabe recurso de decisões interlocutórias no Justiça do Trabalho. Prof, então o que eu vou fazer? Xingar no Twitter? Sim, não vai, né? Vai xingar no Twitter. Vou fazer uma dancinha no TikTok mostrando minha indignação? Faz isso. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com mandado de segurança, vou impetrar um mandado de segurança. Então, a primeira coisa que vocês vão identificar é quando houver tutela provisória concedida antes da sentença. E o segundo exemplo mais clássico, juiz determinou adiantamento de honorário pericial. Na Justiça do Trabalho, pode exigir adiantamento de honorário pericial? Não. Artigo 790b da CLT. Então, nesse caso, essa decisão do juiz que determinou adiantamento de honorário pericial, ela pôs fim ao processo? Não. Então, ela é uma decisão interlocutória. Em regra, não cabe recurso de decisão interlocutória. Então, o que eu vou fazer?
impetrar mandado de segurança. Tranquilos? Então, basicamente, esses são os principais exemplos. Uma tutela provisória de natureza cautelar, uma tutela provisória de natureza antecipada antes da sentença, eu dei exemplo de uma cautelar, né? Eu entrei com uma reclamação, demonstrei que a empresa estava dilapidando patrimônios, vamos supor que eu entrasse com uma reclamação contra lojas americanas, e aí eu peço para penhorar todos os Kit Kats que tem lá. Por quê? Porque eu estou com medo de não receber ao final do processo. Afinal de contas, é uma empresa que está com uma dívida bilionária. O juiz, antes de proferir a sentença, concede a penhora de todos os Kit Kats. Eu não preciso mais furtar Kit Kat. Tô brincando, gente, nunca fiz isso. Então, nesse caso, o que a empresa pode fazer? Pode entrar pode impetrar um mandado de segurança. Por quê? Porque foi uma tutela provisória antes da sentença, certo? Ramiro, e se ele concedesse essa tutela provisória só na sentença? De sentença cabe RO. Aí não seria o caso de mandado de segurança, ok? Então, dando sequência aqui. Vamos lá. Com relação ao nosso mandado de segurança. A Constituição contemplou, né, o direito fundamental do mandado de segurança, qual será concedido conforme a redação do artigo 5º. E o que nos traz lá o artigo 5º? Para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável por abuso de autoridade por abuso de poder for autoridade pública ou agente, pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Nesses dois exemplos que eu trouxe para vocês, quem que era a autoridade pública? O juiz. Tranquilos? Pode ter também, às vezes, do Ministério do Trabalho, que entrou na empresa sem ordem de serviço. O auditor do Ministério do Trabalho ele tem que ter uma ordem de serviço para entrar na empresa, mas aí seria, acho que, mais a título de questão. O caso aqui seria contra alguma decisão, ato do juiz. E aí o juiz seria a autoridade coatora. Tranquilos? Ramiro, quem tem competência para julgar? Se foi um ato de autoridades que não pertence ao Poder Judiciário, quem teria competência para julgar são os juízes, né? Os juízes que compõem a vara do trabalho. Se for um ato de juiz ou ato de membros do TRT, quem teria competência era o TRT. Se for ato de ministro do TST, quem tem competência é o próprio TST. Tranquilos? Prof, por que é importante saber isso? Porque eu tenho que saber para quem eu vou endereçar meu mandado de segurança, certo? Então, isso é importante justamente para que eu possa endereçar meu mandado de segurança. Então, por exemplo, se for contra atos de ministro do TST, eu vou interpor ele perante o próprio presidente do TST. Tranquilos? Então, deixa eu até mudar a cor aqui para ficar mais em destaque. Aqui seria contra o presidente do TST. Se for atos de juiz de vara do trabalho ou juízes investidos em jurisdição trabalhista ou TRT, desembargador de servidores, eu ia propor ele perante o presidente do TRT, que vai fazer a distribuição disso para que pleno, para que todos que podem participar julguem. E aqui, vara do trabalho seria os juízes, certo? O exemplo mais comum, eu vou até passar a marca texto aqui, é justamente esse, ó, atos de juízes da vara do trabalho ou juiz de direito investido em jurisdição trabalhista. Esse é o exemplo mais comum, ok? Deixa eu apagar essa parte aqui. Esse seria o exemplo mais comum. Então, se for um ato de um juiz que deu uma tutela provisória, ou se for um ato de um juiz que determinou adiantamento de honorário pericial, eu vou endereçar ele para quem? Para o presidente do TRT, certo? Aí, pessoal, eu vou sugerir a vocês, a título de respostas de questões, que façam a leitura da súmula 414, súmula 415, 16 e 17. Gravem, se na lei de 2016 não tiver no seu código, até isso é importante, se você abrir a lei de 2016 e lá no seu código não tem essa referência às súmulas, vá lá e escreva súmula 414 e a 418 do TST, certo? Súmula 414 e a 418, escreva lápis. Vai no artigo 5º, inciso 69 da Constituição, também escreve súmula 414, 415, 16, 17, 18. Por quê? Porque eu acredito fortemente que se cai uma questão na sua prova sobre mandato de segurança, a questão vai abranger uma dessas súmulas, tá? Aqui eu estou falando de questão, né? Então, súmula 414 e 418, faço a leitura dessas súmulas, elas têm muita incidência. E aí, eu vou voltar aqui porque nosso foco hoje não são as questões, mas sim as peças, ok? Então, a gente vai fazer a distribuição aqui de novo, e aí a gente retoma para a peça. Então, vamos praticar aqui a questão da peça, certo? Vamos praticar assim, igual o Homer, certinho. A peça, gente, ela vai ser baseada em qual peça que eu comentei? Vai ser baseada na petição inicial, certo? Então, vai ser uma petição inicial. Quais são seus elementos? Vamos supor que foi um juiz que determinou o adiantamento de honorário pericial.
Então, para onde que eu vou endereçá-la? Eu vou endereçá-la para endereçamento. O presidente do TRT, se for nesse exemplo, tá? Endereçamento. Como é uma petição inicial, estou começando o processo, eu vou colocar aqui número de processo? Não. São dois, qualificação, certo? Na qualificação, vocês vão indicar o impetrante, que é aquele que está sofrendo esse ato abusivo. Vocês vão indicar que ele tem advogado e procuração em anexo, advogado e procuração em anexo, como a gente já está ciente de fazer, cansado de fazer procuração em anexo, que no caso é você. O artigo que vai fundamentar, você pode fundamentar pela Lei 2016, você pode fundamentar pelo artigo 5º, inciso 69 da Constituição, ou pelo 114, salvo engano, o inciso 7º, mas é o inciso específico que fala de mandado de segurança. Vou usar a Lei 2016, nos termos da Lei 2016. E aí você vai indicar a autoridade coatora. Por exemplo, nesse caso seria o juiz. Tranquilos? Prof, terminou? Não. A FGV, aqui lembrando, gente, estou estruturando ela em conformidade com a FGV, não em conformidade com o que eu acho correto, tá? A FGV pediu para, na vez que ela cobrou, pediu para indicar, além de o impetrante autoridade coatora, colocar aqui como terceiro interessado, a sua qualificação vai indicar o terceiro interessado, que é aquele que sofreu, que pode vir a sofrer prejuízo com essa decisão. Tranquilos? Então, o juiz deu a decisão, quem que pode sofrer prejuízo? No meu exemplo, eu, Ramiro, sou impetrante, a Lojas Americanas é impetrante, né? Eu entrei com uma reclamação trabalhista, pedi para penhorar os Kit Kat tudo da loja americana. O juiz deferiu essa sentença. A loja americana é impetrante, o juiz é a autoridade coatora e eu sou um terceiro prejudicado. Vou ficar sem engordar. Nossa, que prejuízo. Nem precisa, né, Ramiro? Mas basicamente seria isso, tá bom? Vocês têm que indicar o terceiro interessado. Aí, lembra que na reclamação a gente fazia o trato PPB, trâmite preferencial feito, tutela, pagamento de custos, prevenção, benefício de justiça gratuita. O professor, pode ter essas figuras? Pode. Pode ter trâmite preferencial do feito, nada impede de contar que o impetrante é uma pessoa com mais de 60 anos, nada impede de contar que o impetrante é uma pessoa doente, com uma doença grave, neoplasia maligna, enfim. Pode. É provável? Não. Tá? Mas pode, pode. Pagamento de custas e prevenção acho mais improvável ainda, tá? Até porque você tem uma ação anterior, que foi arquivado, enfim. E aqui, se é de um ato de juiz, de qualquer sorte, vai ser do presidente do TRT. Mas uma que provavelmente, quase certeza, vai constar na sua peça, vai ser uma tese de tutela. Então, você vem aqui e vai colocar uma tese, vou até colocar de outra cor, de tutela. E aí você vai pedir a tutela liminar, certo? Tutela liminar. Depois a gente vai grifar os artigos. Por quê? Porque uma adesão interlocutória você tem urgência na resolução. Tranquilos? Depois, nós vamos ter, do tutela liminar, nós vamos ter aqui o mérito, que é o direito líquido e certo que está sendo afetado. Ah, detalhe, perdão. Além da tutela liminar, vou fazer aqui uma questão. Tem que ter a tutela liminar, prof? Tem, mas eu vou pedir para vocês colocarem duas coisas aqui importantes, tá? Uma até não estava no gabarito da vez que a FGV cobrou, mas eu insisto que mantenha. Vocês vão abrir um tópico indicando a tempestividade, lembrando que o mandado de segurança ele tem que ser ajuizado no prazo de até 120 dias após o ato lesivo, e vocês vão abrir um tópico indicando o cabimento. Qual que é o ato que está sendo... Professor, vai ficar repetitivo? Vai. Qual que é o ato que está ensejando esse mandado de segurança? Aí vocês indicam a liminar, ok? Vocês vão indicar a liminar do mandado de segurança. Além da liminar do mandado de segurança, vocês vêm e reforçam nela em mérito, né? Pedir para ser confirmada em sede de mérito, seu mérito. Aí o fato é o ato lesivo que o juiz praticou, o ato legal que o juiz praticou, o direito. Vocês vão fundamentar o porquê que esse ato é legal, o pedido, a concessão da segurança. Tranquilos? Então, queridos, o esquema que a gente trabalha, deixa eu até aumentar aqui, ele continua se mantendo, tá? Então, a gente vai fazer, ó, olhando aqui nossa tela, endereçamento, qualificação, vamos colocar ainda, por exemplo, endereçamento, né, qualificação, vamos colocar tempestividade, cabimento, liminar, né, sendo que o cabimento e tempestividade são os requisitos específicos, do mérito, que é o fato de direito, você vai pedir para a concessão da segurança, e aí a gente vai terminar com os nossos pedidos. Lembra lá do não pega HPV, notificação, procedência, honorários, prova, valor da causa? Tem que ter todos eles, exceção dos honorários.
Você vai pedir notificação da autoridade coatora, você vai pedir a procedência para a concessão da segurança, você vai renovar a liminar, evidentemente, se tiver, você vai requerer a produção de provas, e aqui, na verdade, eu vou mudar um pouco isso, não é a produção de provas, você vai requerer que seja juntada a prova pré-constituída, porque o mandado de segurança depende de prova pré-constituída, ok? E você vai pedir aqui, que tem, de novo, a indicação da intimação do MPT. Você vai pedir para o MPT ser intimado para apresentar para apresentar as suas manifestações, certo? Basicamente é isso e faz o fechamento. Eu vou estruturar uma com vocês. Então, só para a gente terminar nosso esquema, nosso esqueleto aqui, vamos lá. Nós falamos do mérito, né? E aí a gente vem. Temos que ter os requerimentos finais. E nesses requerimentos finais, o que que vocês têm que pedir? Notificação da autoridade coatora, notificação da autoridade coatora. Vocês têm que pedir a oitiva do MPT, que é o que há de novo, a oitiva do MPT. Vão ter que renovar a liminar, se houver, né? Renovar a liminar. Tem que pedir a procedência para a concessão da segurança. Procedência para a concessão da segurança. Vão ter que pedir a juntada da prova pré-constituída. Aqui não é para produzir prova, porque a prova já tem que ser pré-constituída. E vão atribuir valor à causa, certo? Vão atribuir valor à causa, depois valor à causa e fechamento, beleza? Então, vocês vão indicar aqui o valor da causa. Pode subir um aqui, né? Vão indicar o valor da causa e fazer o fechamento, certo? Então, o valor da causa e fechamento. Logo, o que que nós temos aqui, queridos? Vamos lá, vamos passar para a etapa. Essa é a estrutura básica da sua peça. Endereçamento, qualificação, vai indicar o impetrante, advogado de procuração anexo, lei 6.016, autoridade coatora, mas terceiro interessado, vai indicar a tempestividade, vai indicar o cabimento, vai fazer requerimento de uma liminar. Voltando aqui. Vai indicar o mérito, fato, qual que é o ato ilegal, direito, por que que esse ato é legal, pedido da concessão da liminar, da concessão de segurança, e os requerimentos finais, notificação da autoridade coatora, oitivo do MPT, renovar a liminar, procedência da concessão de segurança, juntada de prova pré-constituída, valor da causa e fechamento. Tranquilos? A gente encerra aqui esse bloco, eu vou voltar com o segundo bloco para estruturar um modelo de peça com vocês, certo? E fazer as marcações na Lei 12.016. Tranquilos? Um beijo, queridos.